Sempre que alguém começa uma dieta, recorre a alimentos de baixas calorias nas prateleiras dos mercados ou lojas de produtos naturais. Tem gente que consome com frequência, que tem intolerância a algum tipo de alimento, como o glúten, por exemplo. Mas a pergunta que não quer calar é: você sabe distinguir alimentos diet de lights? Nossa equipe foi a campo para ouvir esses consumidores. Estão presentes no dia a dia em embalagens de produtos variados, como chocolates e balas. Esta loja aqui em Maringá é especialista na venda desses produtos. Ultimamente, não tem procura só por idosos ou pessoas de idade, está tendo bastante criança também que está tendo essa procura. Mesmo assim, nem todo mundo sabe a diferença de um para o outro. O light é menos gordura e o diet é menos açúcar. Quase. Bom, e para esclarecer para a gente essa dúvida muito comum na cabeça das pessoas que a gente acabou de ver aí na reportagem, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Paula Magalhães. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Paula, eu queria que você começasse esclarecendo para a gente, falando desses alimentos. Observar o rótulo, nesse caso, faz toda a diferença? Sim, faz, porque é importante ver a informação do produto diet, que ele vai ter isenção de algum nutriente. Então, ele pode ter isenção de açúcar, pode ter isenção de gordura, tá? Então, ele tem que ter algum nutriente isento. E ele é muito específico para aquela pessoa que é portadora de alguma deficiência, de alguma doença, de alguma patologia, como, por exemplo, o diabético, como, por exemplo, quem tem doença celíaca, que é intolerante ao glúten. E o alimento light, ele vai ter a redução no teor de algum nutriente quando comparado ao convencional. Essa redução deve ser no mínimo de mais ou menos 25%. Então, ele tem redução de açúcar, mas ele pode ter açúcar. Ele tem redução de gordura, mas ele pode conter gordura, né? E as pessoas confundem justamente isso. Muitas vezes compram produto diet, que inclusive às vezes é mais caro e pode ter mais gordura e mais caloria do que o light, sem necessidade. Já que você mencionou sobre essa diferença do alimento diet sem açúcares e o alimento diet sem adição de açúcares, explica pra gente melhor isso. O alimento diet, ele pode, e ele, por exemplo, deve não conter teor de açúcar, né? Ele vai ser substituído, por exemplo, pelo adoçante. Vou dar um exemplo bem típico que a população costuma confundir. Se pegar 30 gramas de um chocolate diet, ele vai ter mais ou menos 130 calorias e mais ou menos 7 gramas de gordura, né? O chocolate, esse é o comum. O diet vai para 140 calorias e para 9 gramas de gordura. Então, na verdade, ele só não tem o açúcar, mas tem um teor aumentado de gordura. Então, o alimento diet tem sempre menos calorias que um produto convencional. Não, o produto diet, ele pode ter até mais caloria, tá? O light, normalmente, tem uma redução nessa caloria. Agora sim, acho que ficou mais claro, Isso, né? tá? E qualquer pessoa pode consumir alimentos diet? Não é indicado. O ideal é que as pessoas que têm alguma restrição realmente na sua dieta, como, por exemplo, de açúcar ou de sódio, para quem é hipertenso, que consumam um alimento diet. O diet é um produto somente sem açúcar, Paula? Não, ele pode não conter sódio, por exemplo, não ter nada de sal na sua composição, né? Pode ser isento de gordura, mas normalmente o diet ele é muito relacionado a essa isenção de açúcar, específica bem para o diabético. E o valor nutricional de um alimento diet para um light? Vai depender bastante, por isso que as pessoas têm que ler o rótulo, né? Do que aquele alimento contém. Se for um chocolate, se for um doce, por exemplo, em compota, né? Então, ele normalmente tem que ser o quê? Ele tem que ser só a fruta mesmo, só aquele açúcar da fruta, ou às vezes ele é adicionado de adoçante, tá? Então, é muito importante que ela leia o rótulo, porque numa compota de fruta, por exemplo, ela vai ter outros nutrientes também ali. Vai ter vitamina, vai ter mineral, provenientes da fruta.
E além disso, vai ter o adoçante na fórmula, geralmente ali, justamente porque essa compota não vai ter açúcar. Então é importante ela ler o rótulo, por quê? Porque só lendo o rótulo a gente sabe o que a gente está consumindo, né? E qual é o nosso objetivo. Precisa ter muito cuidado, porque as pessoas que fazem dieta para perder peso, elas acham que elas então têm que consumir tudo light, por exemplo. Nem sempre a redução calórica do light é uma redução significativa. Às vezes, pela sua saúde, para você deixar de consumir um excesso de adoçante, por exemplo, que às vezes tem no produto light mesmo, não compensa pelo valor calórico. Então é melhor você consumir um pouco menos de um produto natural, de um suco de fruta natural, ou mesmo de um suco que não seja light, que você consuma um pouco menos, mas que você vai estar assim, garantindo, né, melhor a sua saúde. Convém lembrar também que não adianta apenas quem está seguindo uma dieta, tentando seguir uma dieta à risca, prestar atenção só na diferença do Diet Light, mas principalmente também na quantidade que se consome esses alimentos. Exatamente. Né? Prestar atenção na quantidade, prestar atenção nesse valor calórico que as pessoas às vezes se preocupam muito e às vezes não faz diferença, ou como eu disse, o diet muitas vezes tem um valor calórico maior do que aquele produto convencional, né? O light que tem a redução. E ela também vai garantir, prestar atenção e aprender a ler o rótulo, né? Do que ela está consumindo. Ah, aqui tem vitamina, tem mineral também, que tipo de carboidrato tem, que tipo de açúcar que eu estou consumindo aqui, tem gordura trans, não tem gordura trans, é uma gordura mais saudável. Então, prestar atenção no produto que você está consumindo, para saber o que você está comendo. Para ter uma dieta mais saudável à mesa, fala para a gente quais são as suas orientações. Sempre dá preferência para aquilo que for o mais natural possível. Então, consumir alimentos de uma forma mais fresca, então a fruta, as verduras, legumes, carnes frescas também, e deixar para usar esses produtos mais industrializados numa necessidade mesmo. Então, você precisa fazer um lanche, você trabalha o dia todo, é difícil você muitas vezes levar uma fruta fresca. Então, dá preferência para esse tipo de situação, mas tentar sempre consumir aquilo que é mais natural, frutas, legumes bem frescos, o arroz e o feijão, algum tipo de carne, um suco, se possível, da própria fruta. E evitar, assim, o uso excessivo de alimentos industrializados. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias do Dia. E a gente faz o convite para você aí de casa passar a partir de hoje a seguir todos esses conselhos e orientações da nutricionista.